nos estúdios recebendo o Dr. Pedro Ivo, que abriu um espaço na sua agenda para a gente falar de um tema muito importante, que é o Março Azul Marinho. É mais uma campanha de prevenção à saúde, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Parabéns aí para todas as mulheres, né? Parabéns atrasado. Obrigada, isso. Esse é um mês muito interessante porque coloca em voga aí muitas campanhas voltadas para a mulher, que tem sido um grande pilar da sociedade, né? Muitas chefes de família, mulheres que também acabam levando todos os familiares para o acompanhamento, para o segmento médico, principalmente. Até para a saúde a mulher é importante, então, doutor. Demais, chefia isso também. Que o homem, se fosse por ele, talvez não iria, mas a mulher leva. De forma alguma, chega arrastado. Mas que bom, o importante é ir, né, doutor? Este Março Azul Marinho, ele é bem específico, né, em relação à prevenção de um tipo de câncer, é isso? Isso, o Março Azul é uma campanha nacional de prevenção ao câncer coloretal, né, câncer de intestino, né, conhecidamente falando. Essa campanha, ela tem apoio da Sociedade de Coloproctologia, de Endoscopia, né, e a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Essas sociedades, elas se juntaram já há alguns anos para mobilizar uma campanha de conscientização e prevenção pelo aumento, assim, absurdo da incidência de câncer de intestino. E, assim, por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, lute, os números continuam a ser cada vez mais expressivos. Os dados nacionais, geralmente, eles são lançados até pela própria plataforma do governo federal, pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? E ele é lançado a cada triênio. Então, nesse triênio agora, 26, né, 2026, 27, 28, mais uma vez a gente teve um aumento muito expressivo do câncer de intestino. Especificamente. Teve alguns cânceres, né, que tiveram um aumento, mas o de intestino teve um aumento bem acima estatisticamente, comparado com vários tumores. Né? Por exemplo, o câncer de pulmão, ele deu uma certa estabilizada, digamos assim, porque acho que houve uma redução do tabagismo, ou seja, as campanhas estão funcionando, graças a Deus. Mas, exato, mas o de intestino teve aumento bem acima da média, né? Em torno de 20% a 30%. Que os senhores têm acreditado esse aumento, doutor? A maior procura por tratamento que aparece o caso? Tem algo a ver? Sim, eu acho que coincide. São vários fatores, mas nos últimos anos, principalmente na última década, a gente viu que houve uma explosão de obesidade, tanto em população adulta, quanto na população agora infanto-juvenil, né? E a obesidade está diretamente relacionada à neoplasia, a tumor, a câncer. Tá? Então, aumentando a obesidade, aumenta a incidência de câncer. E o câncer de intestino é um dos que está relacionado diretamente, não é indiretamente não, diretamente a obesidade ao câncer de intestino. Tá? Assim como o tabagismo também colabora, sedentarismo, maus hábitos alimentares, então baixo consumo de fibras, um alto consumo de alimentos processados, embutidos. O que são esses alimentos processados? Salsicha, salame, presunto. Exatamente. É o fácil, né? Exato. O que está fácil de resolver a vida aí. O povo não quer mais descascar para cozinhar, né, doutor? Sim, e também um consumo excessivo de carne vermelha. Também está... Contribui para isso. Contribui também. Muito bem, precisa ficar alerta. Ele costuma dar sinais físicos de fácil identificação? Não. O câncer de intestino, geralmente, nas fases iniciais, ele não dá sintoma nenhum. Por isso que precisa de uma vigilância rigorosa. Na verdade, precisa de conhecimento. Porque muita gente, às vezes, chega e fala assim, eu não fiz esse exame porque eu não sabia. Que existia esse exame, nem que existia esse exame, que existia esse tumor, que existia essa doença. Então, às vezes, ele pode passar num profissional de saúde ou num serviço de assistência e ele não recebeu essa informação, não foi solicitado esse exame para ele. E aí, quando ele descobre ou quando ele apresenta algum sintoma, o manejo é um pouco mais difícil, os critérios de cura, né, são mais difíceis de ser atingido. Então, o primeiro passo, além de orientar a população quanto à sua prevenção, né, o que ela pode fazer por si para tentar prevenir de desenvolver um câncer de intestino, é também saber os seus sintomas, quando procurar, quais exames podem ser feitos. E aí, nessa fase, o profissional de saúde também precisa saber. Infelizmente, hoje, na formação, não só médica, mas na formação assistencial como um todo, muitos profissionais de saúde, inclusive os médicos, não sabem orientar a população
quando e como se prevenir ou quais exames fazerem. E isso é um dado, assim, bem grande. Eu estou falando porque eu já estou há alguns anos trabalhando e eu recebo pacientes, né, Ninguém nunca me falou sobre Nunca me isso. falou, não sabia como é que era. Então, a gente precisa de uma educação mesmo em saúde, tanto para a população quanto para os profissionais que estão aí. O senhor citou a questão do aumento da obesidade infantil, inclusive. Então, em que momento é importante começar a olhar para isso e fazer algum tipo de exame? Por que eu faria? Assim, a população infanto-juvenil, em geral, elas não desenvolvem câncer de intestino nessa faixa etária. Ah, tá. Seria porque no caso de ser adulto depois. Já na fase adulta, né? Em média, ele costuma aparecer depois dos 45, 50 anos. O câncer. Sim. Mas as lesões que levam ao desenvolvimento deste câncer de intestino, elas costumam aparecer pelo menos 10 anos antes. Então, quer dizer, se esse paciente começa a ser avaliado no período certo, ele consegue prevenir que essa lesão precursora se torne um câncer. Essa lesão, muitas vezes, ela é passível de ressecção. Você consegue retirar ela do intestino antes que ela evolua para um câncer. Perfeito. Né? Essas lesões geralmente são chamadas de pólipos, tá? Parecem umas verruguinhas. E aí elas costumam crescer lentamente, em torno de aproximadamente 10 anos. São completamente assintomáticos, ou seja, não dá sintoma nenhum. É muito difícil, exceto um pólipo muito grande, muito volumoso, né? Que ele pode provocar algum sangramento, mas em geral eles são assintomáticos. O exame é só o exame especializado mesmo que vai mostrar então se tem ou não alguma coisa assim. Exato, existem exames de rastreio populacional, né? Vamos supor uma população em geral, eu quero fazer um rastreio. A idade em média é a partir dos 45 anos. Tá? O ideal para fazer. O ideal, mas esse paciente, para ele ser num rastreio populacional mais simples, que são aqueles exames de fezes, onde a gente pesquisa se há presença de sangue ou não, ele tem que estar completamente assintomático, ou seja, ele não tem que estar apresentando sangramento nas fezes, uma dor abdominal persistente, uma sensação que tem alguma massa ou tumor palpável. O paciente ele não está perdendo peso, não tem uma anemia ou cansaço, uma febre a esclarecer, ele não tem histórico de vários familiares com câncer de intestino, ele não tem alguns fatores próprios, né? Pacientes que já, por algum motivo, já tiveram algum outro tipo de tumor, ou sofreu alguma radioterapia prévia, ou funcionários que trabalham com a parte de radiologia, ou doenças inflamatórias intestinal, doença de Crohn, retocolite. Se ele já tem algum fator, o rastreio dele já é diferente. Perfeito. Caso contrário, aí que ele vai para esse exame de fezes que, se detectou presença de sangue, ele vai para um outro exame específico, né, e muito melhor, que é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame onde a gente vai introduzir um aparelho dentro do intestino e conseguir visualizar se há ou não presença dessas lesões que possam desenvolver um câncer de intestino, ou até mesmo se já existe um câncer de intestino ali, mas numa fase mais precoce. Né? Detectando numa fase precoce, atinge níveis de cura acima de 90%. Sobre câncer coloretal. Doutor, entre as perguntas que chegaram, a pessoa perguntou se diverticulite tem tratamento sem ser cirúrgico. Não sei se tem a ver com o tema, mas é da sua área de especialidade isso, doutor? Sim, é da minha área. Mas assim, não tem relação com o câncer coloretal. Certo. Mas a diverticulite é uma inflamação de divertículos, né? É como se fossem pequenos furinhos. Quando a gente olha por dentro pela colonoscopia, é como se fossem pequenos furinhos na parede do intestino grosso, tá? Quando eles inflamam, aí sim se chama diverticulite. O fato deles estarem ali presentes no intestino não quer dizer que eles estão inflamados. E aí o nome é outro. Perfeito. Né? Diverticulose. Se ele dá algum sintoma leve, aí chama doença diverticular. E quando ele inflama de fato, aí se chama diverticulite. A diverticulite, existem formas mais leves e formas mais graves. Nas formas mais leves, sim, existe tratamento clínico, né? Com medicamentos e dieta e medidas comportamentais que vão prevenir, né, e ajudar ele a aliviar esse quadro. Sim. Na diverticulite grave, onde há já perfuração e contaminação grave da cavidade abdominal, aí é preciso abordagem cirúrgica. Perfeito. Outra pergunta. Tive parentes próximos com histórico de câncer na família, então qual a idade em que devo começar a fazer exames para prevenir um possível câncer? Pergunta ao ouvinte. Ótima pergunta. Nesse caso, é preciso avaliar quantos familiares, qual a relação, primeiro grau, segundo grau, a idade em que esses familiares manifestaram câncer coloretal, e com esse perfil a gente vai traçar a idade que ela precisa começar a sua investigação com exames. Bom procurar o médico de qualquer forma. Posso trazer mais uma aqui? Tem mais ouvinte? Pode?
ela diz o seguinte: minha filha está fazendo cocô com sangue bem vivo, vermelho. Eu perguntei que idade tem, ela disse que tem 22 anos, faz 1 mês e 10 dias que teve neném e 1 semana que ela está desse jeito. Diz que sente muita dor. É preciso, nesse caso, fazer uma avaliação. Ela precisa de uma consulta, por quê? Não é só o câncer coloretal que provoca o sangramento anal, o sangramento ao evacuar. Né? A gente tem que ver que nem tudo que sangra via retal é câncer, né? Mas todo sangramento precisa ser avaliado, porque muitas vezes a pessoa acha que pode ser só uma doença orificial. O que é doença orificial? Hemorroida, uma fissura ou até uma fístula. E ela deixa de procurar assistência médica. Às vezes ela vai por conta própria, né, numa drogaria, numa farmácia, se automedica e às vezes ela está procrastinando, adiando um diagnóstico de uma doença extremamente grave. Então, no caso dela, ela precisa passar por avaliação, definir se é uma doença benigna ou se trata de uma neoplasia e receber o tratamento adequado. Então, vai para o médico. Doutor Pedro Ivo perguntando aqui sobre fissura, que o senhor citou aí, se é caso de cirurgia. Também é uma doença que tem tratamento clínico e tratamento cirúrgico. A fissura anal é como se fosse um pequeno corte ali na borda do ânus, né? Que tem diversos fatores que podem provocar, desde trauma na evacuação, por exemplo, pacientes constipados, ou uma diarreia, né, ou traumas mecânicos, enfim, né, uma hipertonia muscular, esse excesso de contração de esfíncter, tem vários fatores. E aí, dependendo desses fatores, da característica da fissura, é uma fissura aguda, acabou de acontecer, é uma fissura que já está ali há muitos meses, é uma fissura crônica, que a gente vai definir se o tratamento ele é clínico ou se já é cirúrgico. Perfeito. Fala, Milena. Com relação Oi, agora sim. Com relação ao câncer de intestino, tem mais probabilidade no homem ou na mulher? Tem essa diferença também de procurar se atentar à prevenção? Sim, os números são um pouquinho parecidos. Por exemplo, nesse triênio agora, eles liberaram dados de que aproximadamente 53 mil novos casos por ano, sendo 27 mil em mulheres e 26 mil em homens, né? No triênio passado, que era 46, eram 22 em homens e 23 em mulheres. Você vê que houve um aumento expressivo, mas são números bem aproximados. O câncer de intestino no homem, geralmente assim, excetuando os cânceres de pele, né, que sempre são em primeiro lugar, no homem o primeiro lugar é próstata, antes era pulmão, e hoje já está ultrapassando isso daí, o câncer de intestino. Na mulher, a mesma coisa. Primeiro o câncer de mama e aí em seguida já vem o câncer de intestino, que foi ultrapassando o câncer de colo de útero. Então o câncer de intestino ele vem numa crescente mesmo. E pior, não só nessa população mais velha. A gente tem acompanhado aí, eu falo isso porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, um levantamento de 30 anos. Isso foi em 2018, 2019, né? Já dos 30 anos lá nos Estados Unidos e fiz um comparativo no Brasil. A curva de crescimento de câncer de intestino na população mais jovem, que é abaixo de 45 anos, tem um número estatístico ainda maior em crescimento. Eles ainda não são mais prevalentes que os mais velhos, né? Quanto mais a gente vive, maior a chance da gente desenvolver qualquer doença crônica, inclusive o câncer, né? Mas a população jovem também está apresentando cada vez mais jovem. Quer dizer, eles nem viveram tanto assim para sofrerem mutações, alterações e alterações do meio também que vão influenciar no desenvolvimento dessas doenças crônicas para já estar desenvolvendo o câncer. Quer dizer, realmente as medidas comportamentais estão colaborando demais a uma população mais sedentária, né, com consumo de tabagismo, bebida alcoólica, alimentos processados, fast food, né? Querendo ou não, esse conforto, de uma certa forma, trouxe coisas ruins pra gente. O fato de ficar em casa só pedindo comida em fast food, às vezes você deixa de comer alimentação saudável, fica mais sedentário, você não sai de casa, só fica em casa, na frente às vezes do sofá assistindo a televisão e se alimentando de forma inadequada. Só para finalizar essa parte da saúde da mulher também, que tem a ver, poderia falar um pouquinho a respeito da endometriose com relação ao intestino, porque às vezes as mulheres focam muito, né, nessa questão do útero e tudo mais, e às vezes tem os sintomas, mas às vezes não consegue achar porque não procura o profissional adequado, e às vezes ela precisa procurar um outro profissional. Sim, a endometriose, ela é uma doença que, assim, o endométrio é uma camada que reveste o útero, certo? E aí, essa camada, que chama endométrio, ela pode se depositar fora do útero, né? Ali na pelve principalmente, pode se depositar no intestino, às vezes até no diafragma, que é a membrana que separa
o abdômen do tórax, né? E aí quando ela inflama, porque todo mês a mulher passa pelo ciclo menstrual, né? E aí aquela camada que é endométrio descama, provoca aquele sangramento e aí provoca uma inflamação ali ao redor. Esses depósitos, né, de camada endométrio, que é a endometriose fora do útero, também vão sofrer esse mesmo processo. Por isso que provoca uma inflamação, gerando uma dor, né, que é muito intensa, que muitas vezes é subdiagnosticada ou não é diagnosticada. Então as mulheres em idade fértil, às vezes elas demoram muitos anos até que ela receba o diagnóstico e também o tratamento, passando por quadro de dores, limitações e até mesmo infertilidade. Até porque elas demoram, às vezes, conseguir um profissional que está habituado a trabalhar com essa patologia. É uma doença ginecológica, então os ginecologistas são quem atuam, né, acompanhando as mulheres e também identificando a endometriose. A endometriose, ela tem tratamento clínico e tem tratamento cirúrgico. Ela tem cura? Não, ela não tem cura, né? O tratamento clínico, geralmente, é para tentar evitar que ela sofre esse processo de inflamação crônica recorrente, né, todo mês. E a cirurgia, ela vai ser indicada quando há depósitos, né, dessa endometriose já mais profunda, que possa comprometer alguns órgãos, que a dor já não é mais responsiva a nenhum tratamento clínico, ou quando há um impedimento dela engravidar, ou até mesmo algum acometimento importante do órgão, como no intestino. A endometriose, ela pode envolver o intestino e até mesmo obstruir o intestino, impedindo a passagem das fezes. Doutor, o senhor citou a colonoscopia como um exame fundamental. Chegou uma fala de uma senhora aqui dizendo o seguinte, ela disse que primeiro o senhor está falando bonito sobre o tema aqui, mas ela está chateada porque no SUS, desde 2024, ela está esperando a liberação deste exame. Qual é o risco de uma situação como esta? O que o senhor pode dizer? E se o senhor tem ciência ou não, se esse exame é ofertado com facilidade na rede pública, como é que é isso, doutor? Esse exame, ele é ofertado na rede pública. Agora, o tempo de espera, ele varia muito de cidade para cidade. Tem fila estado. de espera de fato? Tem fila de espera, sim, de fato. Porque aí, assim, varia muito a política de cada região. Perfeito. Eu sei que aqui em Sorriso, esse exame ele é feito pelo SUS, através dos consórcios intermunicipais, né? Então, não é um único serviço que faz. Geralmente é comprado na rede particular, privada, pelo município, é comprado este serviço. Isso, porque assim, o município ele não tem um hospital próprio ou uma clínica própria desse. Então ele compra serviços, né? Não só aqui em Sorriso, eu acredito que compra em outros. Na maior parte do Brasil, né? Por conta do consórcio. Mas existe uma fila de espera. Aí a questão, eu não sei explicar porque eu não tenho, não trabalho lá especificamente na secretaria. Agora, dependendo dos sintomas dela, não dá para esperar, infelizmente, porque... A orientação ideal seria procure da forma que for possível fazer o exame. Tem que ver qual foi a indicação dela fazer um exame. É um exame de rastreio, ou então já existe uma suspeita maior, né? Acho que é preciso insistir. Eu reforço aqui para todos os ouvintes e até mesmo para as autoridades que possam estar nos ouvindo, que é preciso intensificar essa campanha educacional e de triagem populacional, e aí envolve tanto os exames de pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas também de colonoscopias, né? Existem, infelizmente, pacientes que acabam demorando demais nessa fila de espera e às vezes não tem condição de pagar um exame, né? E aí quando ele chega para fazer o exame, infelizmente já está com uma doença muito avançada. Difícil. Aí o tratamento vai ser o quê? Como os outros cânceres? Em alguns casos ele é paliativo, ele não consegue oferecer mais cura para o paciente. A gente consegue tentar fazer um controle ali da doença para ela, às vezes, evitar o crescimento ou o espalhamento, ou a metástase, né? Envolvimento de outros órgãos. Mas às vezes também não é possível mais fazer todo esse tratamento. Como os demais cânceres, quanto mais cedo detectar, melhor. O tratamento em si. Exato. Doutor, o pessoal pediu para o senhor deixar o seu telefone, fica à vontade, tá? Deixar o seu telefone e onde é que o senhor atende aqui em Sorriso? Eu atendo na Clínica de Obesidade Gastro, né, COG. Lá a gente tem uma equipe de cirurgiões, gastroenterologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, coloproctologista e uma equipe multidisciplinar também. O telefone para contato é 996320510. A gente está à disposição
para consultas, esclarecimento. Nossa equipe também faz esses exames e também fazemos todo o tratamento cirúrgico dessas doenças. E da parte da endometriose, a gente faz a parte da endometriose intestinal, né? A gente faz a cirurgia pélvica, aí já é uma cirurgia multidisciplinar, envolvendo o ginecologista, né? Aquele que detecta a doença, e aí a gente trabalha em conjunto. Hoje também temos a nossa equipe lá, que a gente já trabalha junto há uns 12 anos juntos. Todo mundo olhou, já sabe que o outro está pensando. Isso é muito bom, Exato. né? Acaba trazendo aí um trabalho bem mais confiante para todo o cliente, o paciente também, né, doutor? Exato. A gente vai reforçar esse número à tarde para quem pediu, que eu estou passando também pelo nosso Fala Cidadão, para quem quiser. Importante, para a gente ir fechando, doutor, o senhor deixar o seu recado, então. Eu percebi ao longo das suas falas que cuidar da saúde, em geral, vai trazer um resultado positivo. Eu acho que assim, de forma educacional, pro leigo, para a pessoa que não é da área de saúde, ela tem que entender que hoje não dá mais para ver a parte alimentar, a parte de atividade física como um não tipo de tratamento. É sim um tipo de tratamento. O que você come vai refletir e vai influenciar tanto na sua saúde e no bem-estar, como na prevenção de doenças crônicas. E não estou falando só de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, todas. Então, a gente precisa se cuidar. Hoje a gente vive cada vez mais, a expectativa de vida aumentou. Sim. Mas isso também vai aumentar a chance de a gente desenvolver doenças crônicas. Então, uma boa alimentação, uma dieta rica em fibras, grãos, no caso do câncer coloretal, frutas cítricas, uma boa ingesta de água, atividade física, evitar alimentos embutidos, processados, adoçantes, evitar excesso de carne vermelha e principalmente se atentar aos sinais que o seu corpo te dá. É preciso também se conhecer. Então, qualquer alteração, uma dor crônica, perda de peso, anemia, fraqueza, febre a esclarecer, enfim, alteração no hábito intestinal, então sangramento, mudou o padrão das fezes, diarreia, fezes mais finas, né, o que chama fezes em fitas. Enfim, qualquer alteração, procure consulta médica, não se automedique. Às vezes você pode estar adiando um diagnóstico e perdendo tempo e até mesmo a chance de um tratamento. Muito bem, quem tem problema de intestino e toma bastante laxante, por exemplo, é um problema extra, né, doutor? É um grande problema, viu? Isso, na verdade, são vários problemas para quem usa laxante de forma crônica, porque depois para tirar é difícil. Infelizmente, o intestino vicia laxante, viu? Olha só, né? Lembrei disso agora, porque eu conheci algumas pessoas ao longo da vida que eventualmente comentaram isso assim. Tem que cuidar, né, doutor? Exato, exato. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. A gente sabe que é preciosa a hora do médico, né? Porque está lá sempre salvando vidas e os especialistas mais ainda. E para nós aqui é extremamente importante que a gente possa levar a reflexão para as pessoas sobre temas como este, que pode salvar a vida também, né? Ou evitar, pelo menos, uma falta dessa qualidade que o senhor disse, a vida vai seguir, mas com que qualidade, né? Exato. Eu que agradeço aqui a oportunidade, mais uma vez, o espaço para a gente estar trazendo informação para as pessoas se cuidarem, né? Buscarem acompanhamento, orientação e principalmente cuidarem de si, porque isso aí vai trazer um reflexo, como você disse, de qualidade de vida.